A água nutrientes. Absorver água, certo? E a água, quando entra no corpo da planta e vai ser transportada, é transportada por qual tecido? Pelo xilema. Então, o xilema não tem que estar meio perto das extremidades da raiz? Entendeu? E aí, ó, aqui eu desenhei essa coisa comprida, não tem como, a gente vai ver mais adiante. O tricoma é para ampliar a capacidade da planta de absorver água. Ó, entrou a água veio e vai para dentro do xilema. Está mais próximo para entrar no xilema. É por isso. Tá? Muito bem. Então, percebam que não são tantos tecidos assim. A gente tem, contando com o meristema, 3 de preenchimento, 4, 2 de transporte, 6, revestimento epiderme, 7 tecidos aqui. Eu nem falei de periderme, tá? Periderme seria um tecido secundário de caules venosos, que substitui a epiderme. Mas, por enquanto, não precisa saber. Estou só comentando que existe. Mas veja que aí no final das contas vocês vão ter que saber uns 8 tecidos vegetais. Não é tanta coisa assim. Só que eu mostrei para vocês até agora qual é a configuração desses tecidos em caules, diferentes caules, em raiz e na folha. E dá para ver que são os mesmos tecidos, certo? Consegue ver que são sempre os mesmos, não tem nenhuma novidade. O que basta agora, o que resta, saber detalhes de cada um deles. É isso que faremos a partir de agora. Qual que vamos começar? Vamos começar com o parente. Então, o que é o parente? Função principal dele, a primária. Primeira função, como é que ele é descrito? Com um tecido de preenchimento. Isso já está no quadro. Mas o parênquima, ele pode ter funções distintas conforme a planta e conforme a parte da planta. De uma maneira geral, a principal função do parênquima é armazenar algo. Então, tecidos de armazenamento em plantas geralmente são compostos de parênquima, células de parênquima. Ah, então, vamos colocar aqui do lado. Parênquima. Parênquima. Vamos colocar aqui, ó, armazenamento. Me digam aí coisas que plantas podem armazenar em algum tecido dela, em alguma parte da planta. Oi? Água. A planta não pode armazenar água? Um cacto, uma suculenta não armazenam água? Qual é o tecido que vai armazenar água neles? Parênquima. São células de parênquima que vão armazenar água nessas plantas. Tá? O que mais, além de água, que uma planta pode eventualmente armazenar? Oi? Não. Nutrientes estão dissolvidos na água. Não tem nada especializado para armazenar nutrientes. Nutrientes são sais. O que plantas armazenam? Posso ter gases nas folhas, nas câmaras internas das folhas. Alguma planta a gente pode chamar de aerênquima, uma parte lacunosa do parênquima, mas não é o melhor exemplo. Aí sim, gente, agricultor planta plantas para quê? Hã? Para produção de alimento ou não? Tem? O que é o alimento das plantas? O que a gente se alimenta nas plantas? O que é a principal composição do alimento?
Amido, não falamos isso semana passada? Que é a forma com que as plantas armazenam energia química? Amido? E vocês me deram exemplos de plantas ricas em amido. Quais são? Me digam aí. Hã? Mandioca, batata. No caso, eu tenho raízes tuberosas que armazenam amido. Fotossimilado, por exemplo de fotossimilado. Como o caso de raízes tuberosas. Mandioca, batata doce, rabanete. Sim? O que mais? Me ajudem. Beterraba, cenoura. São ricas plantas com raízes tuberosas ricas em amido. Na raiz dessas plantas, qual é o tecido que vai armazenar o amido? Parênquima. Eu tenho outras plantas que armazenam amido e estruturas do caule. Às vezes de forma subterrânea ou às vezes de forma aérea. Né? Então, de forma subterrânea, eu tenho os tubérculos, como é o caso da batata inglesa. Estrutura caulinar, falaremos disso mais adiante. A batata inglesa é um tubérculo rico em amido. Ele faz batatinha frita. É só amido. Tu come batatinha frita, no nosso organismo faz o quê? Transforma tudo em gordura. É só energia química. Carbono, hidrogênio e oxigênio, só. E energia. Amido. Qual é o tecido que vai armazenar o amido em todas essas estruturas que eu citei? Sempre o parênquima. Agora, não é só isso. Eu tenho outras funções que eventualmente o parênquima pode cumprir. Como, no caso das folhas, a fotossíntese. Então, a fotossíntese nas folhas ocorre no parênquima. Dois tipos, parênquima palissático e parênquima maculoso, que nós vamos comentar depois, em algum momento. Então, a fotossíntese também ocorre no parênquima. Qualquer parênquima vai ocorrer fotossíntese no parênquima da batata, embaixo do solo? Não. Depende da planta, depende da estrutura da planta. É isso que eu quis dizer. É o mesmo tipo de tecido, o mesmo tipo de célula, mas que em determinada planta vai fazer uma coisa e em outra planta vai fazer outra. Tá? O que mais ainda? Eu tenho o parênquima como responsável pelas secreções. O que são secreções? São substâncias produzidas pelo corpo e liberadas no meio externo. No nosso caso, quais são as secreções que a gente tem? Lágrima é uma secreção, suor é uma secreção, mucosa é uma secreção. Sim? No caso das plantas, que secreções podem ocorrer de substâncias produzidas pelo corpo da planta e liberadas no meio externo? Os melhores exemplos seriam látex. Látex é quando determinadas plantas têm uma substância para se proteger de um dano de um organismo aproveitador, um fitófago, que libera um látex no meio externo. No caso da borracha, né, que é o principal exemplo, mas não é o único, tem várias plantas que são produtoras de látex. E no caso de flores, a gente tem vários tipos de secreção, como odores, ou inclusive o famoso néctar das flores, que são substâncias que a planta produz para quê? Para atrair alguém para a flor, atrair os agentes polinizadores. Então são exemplos de secreção. Qual é o tecido que tem essa função? Parênquima. Tudo bem? Depois eu vou mostrar para vocês em imagens onde a gente encontra o parênquima. Agora não, porque o meu computador deu pau. Próximo tecido. Colênquima.
colênquima é outro dos tecidos de preenchimento que vai ter uma função bem específica. Ele tem por função a sustentação hídrica de órgãos jovens. Sustentação hídrica de órgãos jovens. Essa é a principal função do colênquima. Como que ele faz isso? No caso do colênquima, eu tenho uma série de células que são pouco rígidas, elas são frouxas. A parede celular delas não é muito lignificada, não tem muita celulose, são paredes frouxas. E aí o que acontece? Se você tira a água, essas células murcham, e se você bota água, elas incham. E aí vamos imaginar o seguinte: tu pega um saco de lixo, eu boto o saco de lixo aqui, eu pego um pacote de balões de borracha e lavo o pacote, largo dentro e largo o saco. O que acontece? Não colapsa, né? Sim? Caiu, eu só larguei os balões dentro de um saco de lixo, colapsou tudo. Agora, e se eu pegar esses balões e antes de botar no saco de lixo, eu encher eles com água e botar eles dentro do saco de lixo, o saco de lixo não vai parar em pé? Sim? Qual foi a diferença de uma coisa para outra? Eu tenho água dentro dos balões ou água dentro dessas células. Então vamos fazer uma outra analogia para vocês entenderem. Pai e mãe resolveram tirar umas férias e ir para a praia. E aí eles disseram, antes de sair: queridinho, não esquece de dar comida pro cachorro e água para as plantas. O cachorro ganhou comida porque chove, né? E as plantas? O que acontece? Elas não perdem a sua sustentação e ficam murchas. Porque você perdeu a turgescência, perdeu a água no interior dessas células. E elas colapsam sobre si próprias e a planta perde a sua sustentação e murcha. Aí a mãe chega da viagem bem louca, né? Matou tudo, minhas plantas, pega a mangueira e mete água em tudo, e dali a pouco o que acontece com as plantinhas? Não voltam a recobrar a sua sustentação? Qual foi a diferença de uma coisa para outra? A água dentro das células. Só isso. Então, percebam que eu tenho as células do colênquima, elas proporcionam sustentação hídrica em órgãos jovens pela presença de água no seu interior. E como que elas fazem isso? Tendo paredes celulares frouxas. Porque se eu tiver uma parede celular rígida, que nem uma caixinha, a célula aqui dentro, ela vai murchar sem a água e vai mudar o formato da célula. Muda o formato da célula? Não muda. Vamos fazer uma outra comparação. Aqui, ó, se eu tenho uma parede celular espessa e rígida, é como se cada um daqueles balões estivesse dentro de uma caixinha de sapato. Vai fazer diferença eu ter água rolando dentro dos balões? Não faz diferença nenhuma. Porque o seu invólucro é rígido. Ok? Então, por isso, no caso do colênquima, as paredes celulares são frouxas, elas não são rígidas. Outra coisa que eu estava esquecendo de comentar é o seguinte: tanto no parênquima quanto no colênquima, eu tenho células que cumprem funções fisiológicas na planta. Essas células, quando elas se especializam para se tornar ou parênquima, ou quando elas se especializam para se tornar colênquima, vocês julgariam que são células vivas ou células que morreram no processo de diferenciação? Está correto. Em ambos os casos, são células vivas. Por que eu estou explicando isso?
Porque eu vou ter tecidos em que o processo de diferenciação leva a célula a Morte.